para que fique como pesquisa para vocês também, até além da live, né, gravada. A gente vai falar de um assunto aqui, pessoal, que muito extenso, né, construção de perfil de solo em profundidade, quer dizer, é um assunto realmente bem extenso, são muitas variáveis, né, são muitas interferências, e um assunto amplo que é difícil falar em pouco tempo, né? Mas vamos tentar aqui, através do professor e depois das respostas, de todas as dúvidas e perguntas de vocês, esclarecer o máximo possível, tá ok? Ao vivo. Estão me escutando, pessoal? Marília, está me escutando? Estou. Meu microfone está fechando a todo momento, tá? Tá bom. Acho que por algum engano aí alguém está fechando meu microfone. Bom, vamos iniciar então a apresentação, pessoal. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Pronto, deixei todo mundo no mudo, Arthur. Agora é só você soltar o seu. Perfeito, liberei o meu. Vamos lá. Arthur, O meu toda hora tá fechando o meu áudio. é que tá entrando gente nova e daí tá deixando. Eu vou ter que desativar. Como ainda tem muita gente entrando, eu vou ter que deixar o áudio aberto de todo mundo. Então, eu peço que, por favor, todo mundo deixe no mudo, tá bom? Pode ir lá, Arthur. A apresentação não está passando. Descompartilha e compartilha de novo sua tela, Arthur. Foi. Isso, sua Beleza tela aí? Estão enxergando? Está aparecendo? tá Bom, certinho. pessoal, meu nome é Arthur, eu sou formado em agronomia pela Faculdade Francisco Maeda, de Ituverava, formado há 26 anos, né? Estou há 21 anos de experiência no segmento de corretivos de solo, junto à Votorantim, e hoje estou na área de desenvolvimento técnico de mercado em insumos agrícolas da Votorantim Cimentos. Okay. Marília, a todo momento o meu microfone está sendo fechado. Vocês escutaram até o fim? Sim, sim, sim. Pode ir? Bom, qual que é o propósito, né, da marca Viter? Né? Despertar e perpetuar o potencial máximo do solo da agricultura. Né? E por isso criamos a Viter, né, a nova marca de insumos agrícolas da Votorantim Cimentos. Tá? O que é o nome Viter? Né? Como foi criado esse nome? Né? Primeiro com a letra V de Votorantim, né, muito importante, é uma empresa reconhecida não só no Brasil, mas a nível mundial, uma empresa muito grande, uma empresa com uma reputação inabalável, né? E isso é muito importante. Então, tinha que começar com a letra V, né? De Votorantim. E que mais, né? Vit, né? De vitalidade, de vigor, de vida, né? E a terminação ter, né? De terra, solo, agricultura, né? Então, foi o nome escolhido para essa nova marca de insumos agrícolas da Votorantim Cimentos, o nome Viter. Eu falo meio arrastado R, né? Que eu sou meio caipirão mesmo, né? Da roça. Então eu falo Viter, mas fiquem à vontade, tá?
E o que vem por trás dessa marca, né? Por trás da marca existe um know-how de mais de 3 décadas de atuação na área de insumos agrícolas, né? Pela Votorantim Cimentos, né? Com o Calcário Itaú, o produto mais conhecido do nosso portfólio, né? Além disso, a solidez da Votorantim Cimentos, uma empresa que tem várias unidades no país e fora do país, né? Uma empresa realmente sólida, com abrangência nacional. E o mais importante, né? E agora, com a Viter, uma empresa grande como a Votorantim Cimentos, com o foco explosivo no segmento agrícola, né? Então, realmente, com o foco na agricultura brasileira, que é hoje a atividade econômica do país que alimenta o mundo, né? É moda a gente falar isso, né? No passado, a gente escutava muito falar que o Brasil seria o celeiro do mundo e não é uma inverdade, não. Nós já somos, né, um grande celeiro do mundo, um grande mercado do mundo, né? Todos os países vêm aqui no Brasil comprar frutas, comprar grãos, comprar energia, comprar fibra, né? Então, acho que isso é muito interessante e todos nós do agro, a gente tem que se orgulhar muito por isso, ok? A abrangência nossa é realmente nacional, né? Então, a gente tem vários sites, né? Começando por Rio Branco do Sul, próximo ali a Curitiba, nós temos a unidade que produz calcário agrícola. Subindo para o estado de São Paulo, nós temos deixa eu só colocar aqui um apontador. Subindo para o estado de São Paulo, nós temos a unidade de Salto do Pirapora, com produção de calcário agrícola, fica ali próximo a Sorocaba. Um pouquinho mais ao sul do estado de São Paulo, temos Itapeva, que é a fábrica mais completa que nós temos, né? Ela produz calcário Itaú, produz Calfert, produz também Optimix, que vai ser falado um pouco mais à frente sobre esse material. Temos em Minas Gerais, na região cafeeira, a unidade de Itaú de Minas, com 2 produtos nossos, o Calcário Itaú e a Calfértil. Temos em Paracatu, Minas Gerais, a nossa fábrica da Anexa, né, que é uma empresa irmã da Votorantim Cimentos, que produz o calcário chamado Zincal, né, muito conhecido. É um produto de extrema qualidade também, que nós da Votorantim Cimentos, da Viter, comercializamos esse material. Tá? Um pouco mais acima, em Sobradinho, ali próximo ao Distrito Federal, a gente tem a unidade de calcário Itaú também. Tá? Em Nobres, no Mato Grosso, a nossa fábrica que mais cresce, né, na parte de produtos agrícolas. Hoje a gente está com o calcário Itaú, e estamos com a nova linha de Optimix, né, que é a mistura, né, de calcário com gipsita, com gesso agrícola, tá? Fornecendo em um só produto cálcio, magnésio e enxofre, né? E mais ao norte, em Xambioá, a fábrica de calcário Itaú também, ok? Sobre o nosso portfólio, né, pessoal, o mais conhecido, o mais falado, que tanto se confundia um pouco com a marca, né, Calcário Itaú antes era como se fosse a nossa marca, né, e hoje ele é um produto realmente, né, Calcário Itaú, e com um benefício muito grande, ele vem para renovar, né, renovar o solo, ele corrige a acidez do solo, neutraliza o alumínio tóxico, disponibiliza nutrientes em profundidade, aumenta a eficiência dos nutrientes, né, dos fertilizantes. Então, é um produto que, aliado à parte de qualidade que a Votorantim consegue prover, né, devido a ser uma das maiores empresas que fazem a parte de extração mineral do Brasil, né? Então, tem todo um conhecimento muito grande nessa questão de qualidade, né, de extração mineral. Então, nós produzimos o nosso Calcário Itaú com esse slogan, renovar é poder mais, um produto de extrema qualidade que está aí em todas as nossas unidades, como foi mostrado no slide anterior, ok? Um produto inovador, que é o nosso óxido, chamado Calfértil, tá? Que é um produto que ele está na forma de óxidos de cálcio e óxido de magnésio,
e isso dá a ele uma melhor rapidez, uma ação muito mais rápida e eficiente no perfil do solo, né? Então, ele corrige a acidez de forma mais imediata, ele pode ser usado em pré e em pós plantio. Por que isso? Por ele ser de ação mais rápida, o cálcio e o magnésio proveniente, né, que está nesse material, ele é de forma imediata disponibilizado para as plantas. Então, mesmo em cobertura, tendo umidade, ele já disponibiliza cálcio e magnésio de forma imediata. Tá? Então, ele pode ser considerado também como se fosse um fertilizante à base de cálcio e magnésio, que também efetua a correção do solo. Tá? Aumenta a eficiência dos fertilizantes, né, como o calcário também, disponibiliza nutrientes em camadas mais profundas, por ele ser mais eficiente, com maior solubilidade do que os calcários comuns, né, ele pode ter a sua movimentação em maiores profundidades, levando as bases cálcio e magnésio e também a hidroxila, né, que é a base, que é a molécula que vai corrigir a acidez do solo em maiores profundidades. O terceiro lote de produto que nós temos é o Optimix, que é a grande inovação, né? Começamos com Nobres, no Mato Grosso, no final do ano passado. Agora, no meio do ano, 2 meses atrás, nós iniciamos a operação do Optimix em Itapeva, na nossa unidade do sul do estado de São Paulo, que é a mistura industrial de 2 produtos que se casam muito bem, né? Que é o calcário agrícola, que efetua a correção da acidez do solo, fornece cálcio e magnésio, e o gesso agrícola, que fornece cálcio e enxofre e também promove uma maior movimentação das bases no perfil do solo, corrigindo em profundidade as bases e também corrigindo o alumínio tóxico em profundidade, né? Isso é de extrema importância. Tá? Então, é um produto inovador, com 2 matérias-primas, né, que já existem no mercado. E tem alguns benefícios, né? Além de corrigir e nutrir o solo, ele melhora a relação custo-benefício do preparo do solo. Por quê? Em uma única aplicação, você vai fazer a utilização do calcário agrícola e também do gesso agrícola, fornecendo 2 produtos no solo. Tá? Uma questão importante também é que você simplifica e otimiza, né, além da aplicação, a parte de estocagem, né? Você vai ter um único produto estocado na sua propriedade rural. Tá? E isso é de extrema importância também. Ok, pessoal? Então, aqui fica os nossos contatos iniciais, né? O nosso site viteragro.com.br. Nesse site, vocês vão encontrar todos os nossos contatos. Então, lá tem os contatos dos nossos coordenadores, dos nossos vendedores regionais, tem o meu contato, o contato do nosso DTM, Erivelton, todos os telefones, né? E todos os materiais. Tem muito material técnico, tem ficha técnica, tem ficha de todos os materiais. Então, a gente tem um material bem completo no nosso site, tá ok? E lá também vai ficar hospedado a nossa palestra que vai estar gravada lá no local específico para vocês baixarem, tá ok? Então, obrigado. Eu queria agora chamar o nosso professor, tá? O professor Eduardo Caires, que ele é da área de fertilidade de solo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que eu acredito que dispensa apresentação, né? Uma pessoa conhecida a nível Brasil, né, no quesito fertilidade do solo, entende muito de calcário agrícola, entende muito de gesso, né, de construção de perfil do solo. Então, acho que sem mais delongas, eu vou deixar o professor aí à vontade, professor, para fazer a sua apresentação, né, falar um pouco da sua carreira, né, de onde você está, onde você já esteve, e vamos lá, é com você, professor. Ok, Arthur, uma boa noite a todos, uma satisfação enorme estar aqui fazendo essa live com vocês. Queria inicialmente agradecer o convite, pela oportunidade de estarmos aí trocando algumas informações.
alguns conceitos que nós consideramos da maior importância para a agricultura atual. Bem, meu nome é Eduardo Caires, eu sou formado na Unesp de Jaboticabal, em São Paulo. Depois eu fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado na Unesp de Botucatu, e ao concluir o doutoramento eu vim para Ponta Grossa, no Paraná. Estamos no Paraná há 28 anos, há mais de 30 anos estudando esse assunto relacionado à correção da acidez e melhoria do perfil do solo. Então, atualmente, eu sou professor titular da área de fertilidade do solo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e temos uma linha forte de pesquisa voltada para a correção da acidez do solo e a melhoria do perfil de enraizamento das plantas, que é o foco dessa apresentação. A gente vai procurar, de uma forma sucinta, explanar assim, o que a gente considera de maior importância, para depois dar um tempo para as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, na tentativa de trocar ideias e de elucidar algumas questões que são mais polêmicas. Todos enxergam a tela? Sim, o professor, só está com a sua barra. Isso, ótimo, agora saiu. Ok. Muito bem. Então, o Brasil, como o Arthur já comentou, é um país que realmente tem um potencial agrícola imenso, e nenhum outro país no mundo tem o potencial agrícola que tem o Brasil. Porém, o Brasil, ele tem, naturalmente, algumas limitações no que diz respeito à fertilidade dos solos. Nesse mapa, vocês podem observar que o Brasil tem limitação na disponibilidade de nutrientes em praticamente todas as regiões do país, e essas restrições nutricionais estão muito ligadas a algumas características que têm os solos brasileiros. Veja, os nossos solos, a grande parte dos solos brasileiros são latossolos, né? Além dos latossolos, nós temos um percentual razoavelmente bom de argissolos e de neossolos, mas a grande maioria são latossolos. Todos esses solos são solos de baixa fertilidade natural, né? Solos de baixa fertilidade natural que possuem naturalmente uma alta acidez, ou seja, os nossos solos, eles já nascem altamente ácidos, com pH baixo e altos níveis de alumínio. Eles têm baixas reservas de nutrientes, como cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Principalmente fósforo é um nutriente muito preocupante nos nossos solos, e são solos que têm baixa capacidade de troca catiônica, porque a mineralogia dos nossos solos, ela é constituída principalmente por caulinita e sesquióxido de ferro e alumínio, que são minerais que têm uma capacidade muito limitada de gerar carga elétrica negativa. Então, como a caulinita e os óxidos hidratados de ferro e alumínio geram muito pouca carga elétrica negativa, naturalmente, os nossos solos, eles apresentam baixa capacidade de troca catiônica. Como que a gente poderia compensar essa limitação da baixa CTC dos nossos solos no tocante à fertilidade? A única saída é fazer um manejo voltado para o acúmulo de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela tem uma altíssima capacidade de gerar carga elétrica negativa. Então, se nós conseguirmos manejar o solo de modo a acumular matéria orgânica ao longo dos anos, o acúmulo de matéria orgânica vai aumentar a capacidade de troca catiônica e vai aumentar o potencial de fertilidade dos nossos solos. Então, uma das alternativas para aumentar o teor de matéria orgânica seria através do manejo dos solos em plantio direto. O plantio direto cresceu bastante no Brasil, felizmente, uma técnica bastante interessante, né, um manejo muito interessante para os solos brasileiros, porque é um sistema que, quando bem manejado, ele permite
o acúmulo de matéria orgânica, ele permite o aumento da capacidade de troca catiônica com o tempo e, logicamente, todos os benefícios adicionais que traz o maior teor de matéria orgânica nos nossos solos. Então, o manejo em plantio direto, quando bem feito, traz como consequência uma melhoria da fertilidade do solo em médio e longo prazo. O problema que existe com relação à acidez, por que as raízes não desenvolvem bem em solos ácidos, né? Em solos ácidos, que os nossos solos são naturalmente já ácidos, pH baixo, menores teores de cálcio e teores maiores de alumínio. Então, sempre que o solo é mais ácido, ele tem níveis mais baixos de cálcio e maiores teores de alumínio. A falta de cálcio no solo causa severas restrições ao crescimento do sistema radicular, principalmente por quê? Porque o cálcio, ele não é móvel na planta. Então, como o cálcio tem problemas seríssimos de mobilidade dentro da planta, se a raiz está crescendo numa região do perfil do solo em que o teor de cálcio é muito baixo, ela paralisa o crescimento ali. Ela paralisa o crescimento por quê? Porque a parte aérea não tem como translocar cálcio para a raiz continuar crescendo em maiores profundidades. Então, daí a grande importância de manejar o solo de modo a proporcionar níveis adequados de cálcio em todo o perfil para se ter um adequado crescimento do sistema radicular ao longo do perfil do solo. O alumínio em excesso, ele é tóxico às plantas. A toxicidade do alumínio afeta tanto a divisão como a elongação celular, afetando diretamente o crescimento do sistema radicular. Então, as raízes, quando elas encontram níveis altos de alumínio, elas paralisam o crescimento, elas engrossam, não se ramificam normalmente, os pelos radiculares se tornam mais grossos e isso prejudica a absorção de praticamente todos os nutrientes. Os mais afetados são o nitrogênio, o fósforo, o cálcio e o magnésio. Então, para que a gente possa adotar um manejo adequado para os nossos solos, nós temos que nos preocupar com o crescimento do sistema radicular. E preocupar com o crescimento do sistema radicular em dois sentidos. Primeiramente, lógico que a planta precisa ter um comprimento do sistema radicular que seja suficiente para atender toda a sua demanda nutricional. Então, a gente deve proporcionar ao solo condições para que o sistema radicular cresça adequadamente em comprimento, para que possa atender toda a demanda nutricional da planta. Agora, a planta ela pode ter um bom crescimento do sistema radicular, mas essas raízes elas podem se concentrar na superfície. E se a gente tiver um sistema radicular todo concentrado na superfície, na primeira seca que ocorrer, o primeiro veranico que ocorrer, secando a camada superficial do solo, a raiz vai ter problemas para continuar absorvendo água e nutrientes. Então, é fundamental, além de proporcionar um adequado comprimento do sistema radicular, que esse sistema radicular ele seja bem distribuído ao longo do perfil do solo, né? E como que nós vamos conseguir uma boa distribuição do sistema radicular ao longo do perfil do solo? A raiz só vai distribuir, só vai crescer em maiores profundidades se não tiverem impedimentos, né? E nós temos hoje dois grandes impedimentos para o crescimento do sistema radicular mais profundo. Um deles é a compactação. Então, solos altamente compactados criam uma barreira física que não deixa o sistema radicular crescer em maior profundidade. E o outro é o impedimento químico. O impedimento químico, ele se dá por níveis baixos de cálcio e níveis elevados de alumínio. Então, sempre que no subsolo tiverem níveis mais altos de alumínio e níveis mais baixos de cálcio, a raiz vai ter mais dificuldade para crescer adequadamente. Então, para que haja um bom comprimento e uma boa distribuição do sistema radicular no perfil do solo, nós precisamos corrigir muito bem as camadas superficiais do solo e proporcionar condições no subsolo
né, favoráveis para o aprofundamento do sistema radicular. O que seria isso? Quer dizer, condições favoráveis, ou seja, ausência de alta resistência à penetração, ausência de compactação e bons níveis de cálcio, né, e níveis de alumínio que não sejam tóxicos ao crescimento do sistema radicular das plantas. Nós temos vários dados de pesquisa e temos vários dados recentemente coletados, inclusive pelo SESB, mostrando que as mais altas produtividades de soja, elas estão muito atreladas a um comprimento maior do sistema radicular no perfil do solo e uma melhor distribuição do sistema radicular ao longo do perfil do solo. E essa maior distribuição do sistema radicular ao longo do perfil do solo tem uma ligação muito forte com o aumento dos níveis de cálcio ao longo do perfil do solo. O plantio direto é um sistema fantástico quando bem manejado, mas muitas vezes, na forma como está ocorrendo o manejo do solo, muitas melhorias da fertilidade do solo estão ficando muito restritas às camadas superficiais. Então, adubação superficial, calagem superficial melhora muito as condições de uma camada muito estreita no perfil do solo, na superfície, de forma que o subsolo ácido ele cria condições desfavoráveis ao crescimento do sistema radicular. Então, nós temos hoje no Brasil uma imensidão de área de solos com subsolos, com características de acidez que desfavorecem o crescimento do sistema radicular em maior profundidade. Então, o subsolo ácido, ele implica em níveis mais baixos de cálcio e níveis mais elevados de alumínio em camadas mais profundas, né, prejudicando o crescimento do sistema radicular em maiores profundidades. Agora, como resolver isso, né? Como que a gente pode... quais as principais práticas de manejo que a gente enxerga como fundamentais para a melhoria do perfil do solo, visando o adequado crescimento do sistema radicular no perfil? Então, eu vou elencar 3 práticas importantes. Primeiramente, a produção de palha dentro do sistema plantio direto. Então, a produção de palha é fundamental. A palha tem inúmeras funções dentro do sistema, é toda a base de sustentação do plantio direto, a produção de palha sobre a superfície. Além de manter o solo mais úmido por mais tempo, essa palhada, ela traz inúmeras consequências favoráveis para o acúmulo de carbono, o incremento de matéria orgânica e a estruturação do solo, favorecendo, então, também a capacidade de infiltração e armazenamento de água dentro do solo. Nós temos visto, ultimamente, uma desatenção em muitas áreas no Brasil com relação à produção de palha ligado a sistemas de rotação e diversificação de culturas. Então, para ter uma noção, em vários estudos realizados, eles apontam num direcionamento de que para que a gente tenha um sistema progredindo com relação ao acúmulo de carbono e ao aumento de matéria orgânica, nós temos que pensar nas regiões mais quentes do Brasil, no centro-oeste, nordeste, norte do Brasil, uma produção de palha superior a 12 toneladas por hectare ano. Então, o sistema que, nas regiões mais quentes, produz mais do que 12 toneladas por hectare de palha por ano, eles estão evoluindo num sentido positivo com relação ao aporte de carbono. Sistemas na região sul do Brasil, né, que estejam produzindo mais de 10 toneladas por hectare de palha, eles estão evoluindo numa direção positiva ao acúmulo de carbono. Por outro lado, sistemas com menos de 8 toneladas por hectare de palha, eles estão num caminho total da degradação. O que acontece? Sistemas que produzem muito pouca palha dentro do plantio direto, eles vão num sentido da degradação, porque é um sentido de perda de carbono,
de perda de matéria orgânica, esse solo vai se compactar com maior facilidade, é um sistema que tem menor diversificação de culturas, com menor aporte de palha, então é um sistema que vai apresentar mais problemas com nematóides, vai apresentar mais problemas com compactação, e o que acontece dentro desses sistemas, o que a gente tem visto muito no Brasil, é que o solo começa a compactar e o produtor começa a querer resolver o problema com implementos, né, faz uma subsolagem, resolve o problema esse ano, o ano que vem o problema volta. Então, solos que estão com uma baixa produção de palha, eles precisam de uma atenção especial, porque eles estão num caminho da degradação e o plantio direto não vai ter êxito dentro desses sistemas. Então, a melhor maneira que se tem para evitar problemas de compactação do solo é fazer rotação e diversificação de culturas com grande aporte de palha dentro do sistema. A calagem é uma prática fundamental para a correção da acidez do solo. Então, o insumo que efetivamente corrige a acidez do solo são os corretivos da acidez através da prática da calagem. Então, a calagem tem capacidade de neutralizar a acidez, de aumentar o pH, aumentar a disponibilidade de nutrientes, e é uma prática que, quando bem manejada, vai proporcionar melhorias químicas muito importantes nas camadas superficiais e, com o tempo, também nas camadas mais profundas. Só que os corretivos da acidez, logicamente, eles têm uma ação mais limitada às camadas superficiais e a sua ação nas camadas mais profundas demanda muito mais tempo, né? E para uma melhoria um pouco mais rápida das condições em subsuperfície, a alternativa que nós temos hoje, né, é a utilização do gesso. O gesso, ele é capaz de causar grandes melhorias no subsolo, por intermédio do aumento do teor de cálcio e da redução da toxicidade do alumínio. Então, quando bem manejada a calagem e quando bem manejado o gesso, nós podemos sim ter condições muito favoráveis ao maior crescimento e aprofundamento do sistema radicular. Então, a gente tem que ter uma atenção, lógico, quais as fontes de corretivas que serão utilizadas, quais as doses e a frequência de aplicação que essas fontes serão utilizadas, para que a gente possa ter uma projeção de melhoria, não só nas camadas superficiais, mas com o tempo também nas camadas mais profundas. E o gesso sempre foi um insumo muito estudado no Brasil. As pesquisas com gesso no Brasil, elas começaram na década de 1980. O Brasil, hoje, para quem não sabe, é o país no mundo que acumula o maior volume de pesquisas com uso de gesso na agricultura. Recentemente, nós desenvolvemos uma nova equação para cálculo de dose de gesso, que sempre foi uma limitação grande do uso do gesso. Foi estimada adequadamente dose a ser aplicada, e acho que demos um passo bastante importante no sentido do melhor uso desse insumo tão importante para a melhoria do perfil do solo. Então, a gente vai procurar detalhar rapidamente cada uma dessas técnicas, né, dessas práticas, para que a gente possa construir um perfil do solo mais adequado ao crescimento do sistema radicular. Com relação à produção de palha no sistema, nós temos hoje um arsenal grande de plantas de cobertura e sistemas de consórcios, e inclusive mix de plantas de cobertura, né, que recentemente têm sido bastante utilizadas com muito êxito, em várias regiões do Brasil. Então, por exemplo, queria destacar a importância da aveia preta para a região sul do Brasil, a importância das braquiárias e das crotalárias para a região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, milheto também uma cultura extremamente importante. Então, quando bem manejadas, essas plantas de cobertura, seja em consórcio, seja de forma solteira, elas podem ocasionar melhorias muito grandes na atividade biológica do solo, incrementar os teores de matéria orgânica, aportar carbono dentro do sistema, melhorar a estruturação do solo e a capacidade de infiltração de água e de armazenamento de água dentro do sistema. Eu queria destacar para a região centro-oeste, que sempre foi, e nordeste, né,
sempre foi mais difícil de aportar matéria orgânica. Isso aqui são dados de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, do colega lá, Renato Merce. Ele abriu trincheiras lá de 3 metros de profundidade. Aqui veja o volume do sistema radicular da braquiária rosiziensis ao longo do perfil de 3 metros de profundidade. Quer dizer, toda essa massa de raiz cria, logicamente, porosidade no solo, evita problemas de compactação, além do aporte de palha, né, que há da parte aérea sobre a superfície do solo. Toda essa massa de raízes que vai ficando dentro do sistema traz uma outra vida ao solo, traz uma estruturação muito melhor ao solo e evita problemas de compactação, fazendo um grande trabalho de ciclagem de nutrientes, trazendo economia com adubações ao longo de vários ciclos. Então, é extremamente importante se pensar hoje, né, reforçar cada vez mais a colocação de plantas de cobertura, como as braquiárias aí nas regiões mais quentes, que tem feito um trabalho fantástico de melhoria de construção do perfil do solo. A calagem é uma prática extremamente importante na agricultura, né? A gente elenca a calagem como prática número 1 na agricultura, porque toda melhoria da correção da acidez, ela está muito atrelada com a disponibilidade de praticamente todos os nutrientes. Então, a calagem, ela favorece o crescimento do sistema radicular, estimula a atividade microbiana do solo, insolubiliza alumínio e manganês, que em pH baixo, os níveis de alumínio e manganês são tóxicos, prejudicando o crescimento das plantas. Normalmente, o alumínio prejudica mais o sistema radicular e o manganês prejudica mais a parte aérea das plantas quando em níveis tóxicos. A calagem insolubiliza tanto alumínio como manganês, melhorando o desenvolvimento das plantas e aumenta a disponibilidade de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e molibdênio. Eu costumo dizer que a calagem é a prática que mais aumenta a eficiência do uso de fertilizantes. Isso muitas vezes o agricultor acaba não percebendo e não observando, mas é muito simples da gente exemplificar de como que a calagem aumenta a eficiência do uso de fertilizantes, porque imaginem vocês cultivando um solo com alta acidez, e o solo com alta acidez tem altos níveis de alumínio, né? Uma adubação fosfatada num solo com alto teor de alumínio, a maior parte do alumínio ele vai se precipitar, a maior parte do fósforo colocado na adubação fosfatada, ele vai se precipitar na forma de fosfato de alumínio, sendo perdido da planta. Ao passo que a calagem, ao neutralizar o alumínio, ele libera todo o fósforo que foi colocado na adubação, deixando esse fósforo disponível para ser absorvido pela planta. Então, veja como a calagem é capaz de aumentar a liberação de fósforo e aumentar a eficiência do uso de fósforo na agricultura. Então, quando se faz uma calagem bem feita, quando se tem um bom manejo do controle da acidez, isso favorece muito a disponibilidade da grande maioria dos nutrientes e melhora muito a eficiência da adubação, muitas vezes podendo se colocar doses mais econômicas de fertilizantes em solos quando tem uma melhor correção. Os principais corretivos da acidez que são usados na agricultura são rochas calcárias moídas, que são constituídas de minerais como a calcita e a dolomita, que contêm carbonatos de cálcio e de magnésio em sua composição. Então, são esses carbonatos de cálcio e de magnésio que vão neutralizar a acidez do solo. O carbonato de cálcio ou magnésio, quando ele solubiliza com a água, ele se dissocia em cálcio ou magnésio e nos ânions bicarbonato e hidroxila. Então, tanto os bicarbonatos como as hidroxilas são consumidores de prótons de hidrogênio. Então, a hidroxila consome prótons de hidrogênio e se transforma em água. O bicarbonato consome prótons de hidrogênio e se converte em CO2 mais água. Então, tanto a hidroxila como o bicarbonato, eles consomem prótons H+ do solo
E por isso que o pH sobe. O pH sobe porque houve um consumo de H+ na solução. Ao mesmo tempo em que o pH sobe, aumentam os níveis de cálcio e magnésio que foram disponibilizados pela solubilização dos carbonatos. Ao mesmo tempo, o alumínio ele se precipita na forma de hidróxido, junto com a hidroxila, que ele se precipita como hidróxido. Então, o alumínio, a gente diz que ele foi neutralizado, né, na forma de hidróxido. Reparem que o alumínio 3+, é a forma mais tóxica de alumínio que existe para as plantas, e ele se precipita totalmente acima de pH 5 em cloreto de cálcio, ou acima de pH 5 e 6 em água, o alumínio já está todo precipitado. É importante mencionar e enfatizar que esse alumínio, ele se precipita, ele não desaparece do solo, ele está como um material aqui, um íon inerte, né, nesse momento, mas se o solo volta a acidificar, o alumínio solubiliza novamente. Por isso que é importante corrigir a acidez e manter essa acidez corrigida com manutenção de aplicações de calcário para que a acidez não volte e o alumínio não solubilize novamente e volte a incomodar a planta novamente. A qualidade dos calcários tem sido avaliada, muito avaliada. A neutralização da acidez depende muito de duas características dos corretivos que estão ligadas ao poder de neutralização e à granulometria. Então, veja bem, o poder de neutralização, o que é? O poder de neutralização é uma característica puramente química do corretivo. É o poder de neutralização que nos dá uma ideia da capacidade que tem o corretivo de neutralizar o ácido. Então, quanto mais bases neutralizantes tiver um corretivo, maior vai ser o seu poder de neutralização. Então, um corretivo com um baixo valor de PN significa o quê? Um corretivo com baixo conteúdo de bases neutralizantes vai ser um corretivo que vai ter mais dificuldade para corrigir a acidez. A granulometria, ela nos dá uma ideia da velocidade de ação do poder neutralizante do corretivo. Ou seja, quanto mais fino for o corretivo, mais rápido é a ação desse poder neutralizante do corretivo. Quanto mais grossa é a granulometria, mais lenta é a ação do poder neutralizante do corretivo. Então, o produto do conteúdo neutralizantes pela granulometria, pela reatividade, pela eficiência relativa, nos dá o que a gente chama de poder relativo de neutralização total, que é o índice que a gente usa para corrigir a dose de calcário que deverá ser aplicada, dependendo da qualidade dos corretivos. Então, eu queria destacar aqui que essa medida do poder de neutralização é uma medida atrelada ao poder de o PN é uma medida equivalente ao carbonato de cálcio puro. Então, o poder de neutralização do carbonato de cálcio puro é 100%. Então, se nós temos um corretivo com PN menor que 100%, significa o quê? Que o seu poder de neutralização ele é menor do que o carbonato de cálcio puro. Por outro lado, se o poder de neutralização eventualmente é maior do que 100%, significa o quê? Esse corretivo tem um poder de neutralização maior do que o carbonato de cálcio puro. E como que isso é possível? Isso é possível através de outros produtos, né, que são obtidos principalmente com a calcinação da rocha. Então, alguns novos produtos têm surgido no comércio atualmente, no mercado atualmente, à base de óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio. Então, o que são óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio? Como é que eles são obtidos? É muito simples, né? Quer dizer, simples de dizer, é difícil de produzir. As rochas, elas são colocadas num forno em alta temperatura, variando de 900 a 1.200 graus. Em alta temperatura, o carbonato, o CO2 aqui, ele se perde do carbonato, então o carbonato, perdendo o CO2, ele é convertido em óxido, né? Então, o carbonato de cálcio, perdendo o CO2, ele se converte em óxido de cálcio. O carbonato de magnésio, perdendo o CO2, ele se converte em óxido de magnésio.
Quando o óxido de cálcio ou o óxido de magnésio ele é hidratado com a água, ele se converte em hidróxido de cálcio ou de magnésio. Tanto os óxidos como os hidróxidos de cálcio, como é que eles reagem aqui no solo? Eles formam óxido e hidróxido, vai formar cálcio e hidroxila, magnésio e hidroxila. E a hidroxila vai funcionar como consumidor de prótons de hidrogênio e vai neutralizar a acidez de uma forma semelhante ao carbonato. Só que qual é a vantagem do processo? A vantagem do processo é que os óxidos de cálcio, os hidróxidos de cálcio, eles são mais solúveis do que os carbonatos de cálcio. E como eles são mais solúveis, eles têm uma reação mais rápida do que os carbonatos. Então, qual é a vantagem hoje de se utilizar óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio? É quando se quer uma reação mais rápida, né? Então, uma incorporação de óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio, óxidos ou hidróxidos de cálcio e magnésio, confere uma reação mais rápida na correção da acidez em relação ao que seria esperado aos carbonatos de cálcio e de magnésio. Como esses produtos são à base de óxidos e hidróxidos, e o poder de neutralização dos óxidos e dos hidróxidos de cálcio e magnésio são muito maiores do que o carbonato de cálcio. Então, o poder de neutralização de óxidos e hidróxidos, ele é normalmente acima de 100%, podendo chegar a 120, 130, 140, 150%, dependendo do grau de calcinação e do produto que vai ser obtido através da calcinação. Então, óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio são produtos mais reativos, que têm um poder de neutralização maior e, por consequência, têm um PRNT mais alto. Tendo um PRNT mais alto, quando se faz a correção da dose necessária pelo PRNT do produto, logicamente que vai se utilizar doses equivalentes menores aos calcários, podendo haver vantagens, né, com relação a fretes, por carregar menos quantidades de corretivos que seriam aplicados em determinadas situações. Com relação à recomendação de ordem prática da calagem, os corretivos, normalmente, eles são produtos que têm baixa solubilidade em água, os óxidos e hidróxidos têm uma solubilidade um pouco mais alta, né, do que os carbonatos, mas, mesmo assim, para ter uma boa reação no solo, eles demandam incorporação. Então, a recomendação em áreas em plantio direto é para que se procure incorporar o corretivo da melhor maneira possível e na maior profundidade possível no momento da implantação do sistema da abertura da área. Então, colocar o corretivo, a dose correta do corretivo, na maior profundidade possível, procurando incorporar ou com arado de aiveca seguido de gradagem. Se não tiver aiveca, pelo menos usar uma grade pesada, e pelo menos uma grade 36 é conveniente para incorporar esse calcário o mais profundo possível no momento da implantação, porque a ideia depois é de não mexer mais no sistema e fazer somente calagem em superfície, né? E uma das dúvidas que sempre existiu é se a calagem na superfície teria condições de alcançar camadas mais profundas na correção do perfil do solo, né? E ao longo dos anos, né, essa sempre foi uma dúvida existente em relação ao plantio direto, e ao longo de vários anos de pesquisas, aí o Brasil avançou muito nesses últimos 15 anos com relação a esse conhecimento, e hoje o que nós sabemos é que a calagem superficial pode ter ação no subsolo devido principalmente a 4 mecanismos, né? Primeiramente, a formação e migração de bicarbonatos de cálcio e magnésio. Então, veja, à medida em que o calcário, o corretivo é aplicado sobre a superfície e vai aumentando o pH, quando o pH passa de 5 em cloreto de cálcio ou de 5,6 em água, já cria condições para que haja formação de bicarbonatos de cálcio e de magnésio que podem migrar para uma camada logo abaixo do perfil em direção à correção da acidez de uma camada logo abaixo.
Então, a formação e a migração de bicarbonatos de cálcio e magnésio, ela é favorecida pelo aumento do pH que ocorre na camada superficial, e ela vai ocorrendo de forma lenta e gradual ao longo do tempo e vai migrando para as camadas mais profundas. Então, por isso que a gente diz sempre que a calagem superficial para ter ação em camadas mais profundas demanda tempo, né? A gente nunca vai conseguir uma correção muito rápida apenas com calagem superficial e em curto prazo de tempo, né? Mas com um adequado manejo da dose correta, com a frequência correta, de uma fonte de alta qualidade, a gente consegue, sim, uma boa melhoria em médio e longo prazo ao longo do perfil, apenas com calagem superficial. Um outro mecanismo é o deslocamento mecânico de partículas finas de calcário, que podem penetrar pelos canais de raízes mortas que ficam intactos em função da ausência de preparo do solo, ausência de revolvimento. Então, ano após ano, aquela massa de raízes vai ficando no perfil do solo, vai criando canais de raízes em que partículas bem finas de calcário podem penetrar pela água da chuva fisicamente e agir em camadas mais profundas. Então, aqui dentro desse foco, as partículas calcários com partículas mais finas teriam uma maior propensão a corrigir as camadas mais profundas no menor espaço de tempo do que partículas mais grossas. Também, a adição de fertilizantes nitrogenados sobre a superfície pode aumentar a movimentação de cálcio e magnésio no perfil do solo e melhorar as condições de acidez em subsuperfície. Quando se aplica adubos nitrogenados sobre a superfície, os adubos nitrogenados, a maior parte deles amoniacais ou ureia, né, que também gera amônio no solo, são acidificantes. Então, a acidificação que é gerada pelos adubos nitrogenados ajuda a solubilizar um pouco de calcário que está em superfície, e da solubilização do calcário aqui vai formar cálcio e magnésio, e aqui da adubação nitrogenada vai formar nitrato. Então, o nitrato, ele forma pares iônicos com cálcio e magnésio e movimenta para as camadas mais profundas no perfil. Se em profundidade o nitrato for absorvido pela planta, em camadas mais profundas, a absorção de uma grande quantidade de nitrato faz o sistema radicular expelir hidroxila, e fazendo com que haja um aumento no pH da rizosfera, e aumentando, então, o pH da rizosfera, aumentando os níveis de cálcio em maiores profundidades e criando um ambiente em profundidade, em melhores condições para o crescimento do sistema radicular. Além disso, o manejo de resíduos orgânicos é fundamental, né? Porque aqui, quando a gente faz o manejo de resíduos orgânicos, esses resíduos orgânicos, eles contêm muitos ligantes orgânicos. E esses ligantes orgânicos, que seria esse L aqui, esse ligante orgânico, ele vai fazer o mesmo papel do nitrato da adubação nitrogenada. Ele pode complexar cálcio ou magnésio que está na superfície, formar um complexo com carga zero ou negativo e movimentar para as camadas mais profundas. Então, o ligante orgânico, ele pode levar cálcio e magnésio para as camadas mais profundas. Se em profundidade tiver alumínio, o alumínio, como ele é trivalente, ele desloca o cálcio e o magnésio do ligante orgânico e forma um complexo com o ligante orgânico muito mais forte, né, reduzindo a acidez trocável, reduzindo a hidrólise do alumínio e favorecendo o aumento do pH. Então, o manejo de resíduos orgânicos, e quando a gente fala em manejo de resíduos orgânicos aqui, a gente fala tanto de resíduos vegetais como de resíduos animais. Quanto maior o aporte de resíduos orgânicos no sistema, maiores as chances de haver maior mobilidade de cálcio e magnésio e melhoria da calagem superficial em direção às camadas mais profundas. Então, hoje, o que a gente espera é que um sistema bem manejado, com grande aporte de resíduos orgânicos, com bom aporte de resíduos orgânicos, com bom acúmulo de carbono, através de palha e também a própria adubação orgânica em algumas situações, com doses adequadas de calcário, uma frequência adequada de aplicação de calcário,
O que a gente espera é que dentro de um período de 5 a 10 anos, a gente tenha um perfil do solo muito bom, em condições de uma melhoria muito grande ao longo do perfil, apenas com a calagem superficial, né? O que a calagem não é capaz de fazer é proporcionar uma grande melhoria em subsuperfície num espaço de tempo muito curto, porque a movimentação dos corretivos, ela é relativamente limitada no perfil e ela é favorecida por esses 4 mecanismos aqui que estão muito ligados ao sistema plantio direto. Nós tivemos, nessa última safra, nós fizemos uma avaliação com alguns produtos corretivos envolvendo novos corretivos da acidez à base de hidróxidos e óxidos de cálcio e magnésio. Então, nós utilizamos aqui um solo com alta acidez em plantio direto. O solo tinha níveis relativamente baixos de magnésio e achamos muito importante os resultados obtidos, por isso que nós estamos trazendo aqui para compartilhar com vocês. O tratamento controle aqui, ele produziu, mesmo em alta acidez, ele produziu 59 sacos por hectare de soja, mas houve um efeito altamente significativo dos corretivos, aumentando, veja, com o uso de calcário calcítico, PRNT 90%, aumentando 10 sacos por hectare, com o uso dos hidróxidos de cálcio e magnésio, PRNT 125, PRNT 137, aumentando de 13 a 14 sacos por hectare, com o uso dos óxidos aqui de cálcio e magnésio, PRNT 158, o aumento foi de 6 sacos por hectare, e com o óxido de cálcio e magnésio em uma forma relativamente farelada, né, ou seja, são partículas menores que 1 milímetro, elas não são partículas tão finas que caracterizem como corretivo, mas não são partículas grossas, que seria um farelado parcialmente farelado, né, mas são partículas menores que 1 milímetro. E o curioso aqui é que a mesma composição, o óxido pó e o óxido farelado trazendo um incremento de 15 sacos por hectare. Então, o que eu quero mostrar com isso? É que nós precisamos entender um pouco melhor o manejo de óxidos, principalmente quando aplicados em superfície, em plantio direto. Assim, esses dados aqui, eles me apontam um resultado extremamente positivo para o uso do óxido na forma farelada, em partículas menores que 1 milímetro, melhor do que o pó, e isso daqui é muito bom porque melhora também a distribuição do produto, quando na forma farelada, né? O produto farelado é de muito melhor distribuição, porque distribuir óxido em pó é muito difícil. Esse produto, ele não tem hoje condições de registro no Ministério da Agricultura, por não atender a legislação para ser utilizado como corretivo, porém, proporcionou correção e proporcionou um incremento extremamente importante. Tanto o óxido farelado como os hidróxidos de cálcio e magnésio tiveram uma performance muito boa, né, além do calcário, no aumento da produtividade da soja. Então, assim, os estudos com óxidos e hidróxidos, eles estão sendo feitos em larga escala hoje no Brasil, e eu acredito que dentro de poucos anos a gente vai ter respostas e um posicionamento um pouco melhor para esse tipo de produto, para uma maior eficiência dentro do sistema e para a melhoria da correção do perfil do solo. Com relação ao gesso, o que eu quero compartilhar com vocês é um novo método de recomendação que nós desenvolvemos em 2018, nós publicamos esse trabalho no Agronomy Journal, que é um novo método de recomendação de gesso para plantio direto no Brasil. Esse trabalho ele foi fruto de uma longa caminhada, né? Eu levei 25 anos para enxergar o caminho de uma recomendação de gesso para melhoria do subsolo em áreas em plantio direto. Felizmente, conseguimos avançar com uma nova equação
para a recomendação de gesso, que foi comprovada a eficiência aqui através dessa publicação. Então, esse novo método de recomendação de gesso, ele tem uma visão um pouco diferente do que vinha sendo feito no Brasil com relação à quantificação da dose de gesso a ser adicionada, e o método, ele se baseia, logicamente, numa camada mais profunda do subsolo, e visa elevar a saturação por cálcio na CTC efetiva do subsolo a 60% quando for inferior a 54%. E por que nós estabelecemos esses valores aqui? Porque nós identificamos uma forte correlação da produtividade das culturas, ou seja, as maiores produtividades, a gente observou que elas ocorriam quando a saturação por cálcio na CTC efetiva da camada de 20 a 40 variava de 54% a 60%. Então, a partir dessa correlação, nós desenvolvemos um método visando elevar a saturação por cálcio a 60% na CTC efetiva, quando inferior a 54%, através dessa equação. Então, essa equação, o que é? 0,6 multiplicado pela CTC efetiva é o quanto de cálcio, 60% de cálcio que eu gostaria que tivesse na CTC efetiva, menos o teor de cálcio que o solo já apresenta em centimol de carga por decímetro cúbico, ou seja, isso aqui vai me dar o quanto de cálcio que eu quero aportar, adicionar na camada de 20 a 40 centímetros, como que eu calculo isso em função da dose de gesso, né? Então, a gente teve que fazer um trabalho de modelagem, né? Nós pegamos todos os nossos dados de pesquisa e pegamos todos os trabalhos que foi possível fazer esse cálculo, publicados no Brasil, e quantificamos o quanto de gesso que precisaria ser adicionado para efetivamente aumentar o teor de cálcio na camada de 20 a 40, e através de uma modelagem computacional, nós chegamos numa equação altamente significativa, indicando que nós precisaríamos adicionar 6,4 toneladas de gesso por hectare para aumentar efetivamente no campo 1 centimol de cálcio por decímetro cúbico na camada de 20 a 40 em até um ano após a aplicação. Porque a ideia é de que o gesso tenha um efeito positivo já no primeiro ano após a aplicação. Então, desenvolvemos aqui essa equação, publicamos o trabalho, e esse trabalho, ele mostrou uma eficiência muito, muito boa, né? Através da correlação que foi feita com os métodos em uso no Brasil, né? 50 vezes o teor de argila, que é o método oficialmente que está sendo utilizado no Cerrado brasileiro, 60 vezes argila, o método que é utilizado no estado de São Paulo, principalmente para cana-de-açúcar. O que nós observamos em áreas em plantio direto, que não houve nenhuma correlação entre a dose de gesso estimada para a máxima produtividade econômica com a dose de gesso recomendada por esses métodos. E quando nós fizemos a correlação da dose de gesso estimada para máxima eficiência econômica, máxima produtividade econômica com o nosso método, nós chegamos numa concordância de 86%, que nós achamos aí um resultado bastante expressivo, considerando todas as variáveis envolvidas com relação à equação para a recomendação de gesso. Para ter uma ideia da dificuldade, em uma revisão que foi publicada em 2017, por alguns pesquisadores da Europa, o 2017 foi feita uma revisão envolvendo todos os trabalhos feitos com gesso no mundo, desde 1898 até 2015, e não havia, então, nenhum método cientificamente comprovado para a recomendação de gesso. Então, essa é uma dificuldade não só do Brasil, como de outras partes do mundo. E, então, a gente está muito satisfeito com o resultado obtido, e a gente acha que, através dessa nova equação, nós vamos conseguir um êxito muito maior com a utilização do gesso, visando com maior eficiência a melhoria do subsolo. Queria só recomendar para quem quiser fazer uma leitura
de alguns aspectos aqui que a gente comentou. Nós escrevemos alguns materiais nos últimos anos, né? Escrevemos um capítulo aqui no livro de Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes. O capítulo 10 trata do manejo da acidez do solo. Nos informações agronômicas, a gente publicou, isso aqui está disponível para quem quiser acessar gratuitamente, né? A correção da acidez do solo em sistema plantio direto, uma publicação na época pelo IPNI. Também publicamos aqui pelo IPNI o uso de corretivos granulados na agricultura, e fizemos uma publicação a convite da Associação Internacional de Fertilizantes, o IFA, em 2017, nós publicamos aqui o uso agrícola de fosfogesso na região sul do Brasil. Então, esse material fica como sugestão, e queria agradecer e deixar a mensagem de que a correção adequada da acidez do solo e a formação de perfil de enraizamento são primordiais para aumentar a eficiência do uso de fertilizantes e a produção agrícola no Brasil. Para isso, é fundamental que os sistemas de produção sejam manejados com produção de palha e diversificação de culturas, e que os corretivos sejam utilizados de forma correta, visando a formação de perfil que garanta maior crescimento e distribuição espacial de raízes. Então, eu queria agradecer, eu fico agora à disposição aí para as perguntas, os questionamentos, as dúvidas que surgirem. Muito obrigado. Professor, obrigada, foi ótimo, super ilustrativo, deu para entender super bem. E aqui agora a gente tem algumas sequências de perguntas que o pessoal foi mandando aqui enquanto o senhor falava. Vamos começar aqui. Arthur, você está com a primeira aí? Quer fazer já? Peraí, só um minutinho. A primeira pergunta que eu quero fazer, professor, até eu estou tentando ativar minha câmera aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Aí, eu acho que agora eu consegui. A primeira pergunta, professor, que eu gostaria de fazer é mais de cunho pessoal, tá? Foi falado aqui também no chat, mas eu tenho visto alguns trabalhos, na Fundação MS eu vi um trabalho, na UFLA também vi um trabalho importante em relação ao uso de corretivos de solo em dosagens maiores do que as recomendadas. Por quê? O que o pessoal tem visto, né? O uso da fórmula de necessidade de calagem, né, que leva em consideração a saturação em base e tudo mais, ela tem feito com que os solos nunca alcancem, né, a saturação desejada, né? Então você coloca lá no cálculo 70%, só que nunca se chega nesse número, né? Então eu tenho visto alguns pesquisadores fazendo vários trabalhos de uso de corretivos de solo em dosagens maiores, tá? Elevando a saturação de cálcio, por exemplo, né, na porção mais rasa do solo, né, de 0 a 20 centímetros, tá? Elevando a saturação de cálcio a 60%, por exemplo. E isso, lá no final das contas, eleva-se a saturação de bases total, né, para 80, 85, até 90. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, né, está ocorrendo um incremento muito interessante em produtividade, né? É lógico que a gente não pode falar que isso seria uma ação isolada, né? Com certeza deve ter aí fatores biológicos, físicos, né, envolvidos também, né? Mas eu queria ver a sua opinião sobre essa questão do uso de dosagens maiores de corretivos. Ok, Arthur, agradeço pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente pertinente para o momento atual aí que nós estamos vivendo, que nós temos visto mesmo muitos trabalhos aí e muita gente recomendando multiplicar a dose calculada, por exemplo, por 1,8, por 2 vezes, para se chegar no que se gostaria efetivamente em termos de correção. Eu quero colocar aqui a minha impressão do que está acontecendo e por que isso, muitas vezes, acaba culminando em aumentos na produtividade. Assim, uma coisa que precisa ficar clara é que quando nós fazemos os ensaios, por exemplo, os estudos, em condições de incubação,
né? O que é uma incubação? Uma incubação, eu coloco a quantidade, por exemplo, de calcário, de corretivo necessária para levar o V a 70%. Aí eu incorporo intimamente com o solo, né? Coloco num vaso em uma umidade ideal durante 3 meses, em temperatura ideal, umidade ideal, incorporação ideal. Ao final de 3 meses, nós medimos o V%, ele é alcançado efetivamente como pré-estabelecido. Então, eu não vejo nenhum problema com o método de recomendação. O que acontece é que no laboratório ou nos estudos em condições controladas, nós proporcionamos condições ótimas para a reação com uma incorporação perfeita do corretivo. Quando a gente leva isso para o campo, né? Assim, devo salientar também o seguinte, que todos os cálculos de eficiência granulométrica que foram feitos para corretivos no Brasil foram feitos baseando-se nesses estudos de incubação, né? Ou seja, 20% da partícula mais grossa reage em 3 meses incubado em laboratório, com condições ótimas para a reação do calcário. Qual é a minha impressão? Primeiro, quando se vai no campo, muitas vezes, por uma questão de falhas, né, ocorrem muitas falhas na incorporação do corretivo. Esse é um primeiro aspecto. O corretivo nem sempre é devidamente incorporado no solo, muitas vezes ele é aplicado e faz uma gradagem. A gradagem, muitas vezes, pode não chegar nem a 20 centímetros de profundidade e não incorporar adequadamente o corretivo. Segundo, pode-se estar utilizando corretivos com granulometria mais grossa, numa condição não ideal para a reação. Então, há problemas na incorporação, há problemas, às vezes, com a qualidade e com a granulometria do corretivo, e o produtor vê que depois de um ano não chegou mesmo na onde estava previsto. Né? Não chegou por quê? Porque houve falhas na incorporação e aquelas partículas, principalmente as mais grossas, ainda não reagiram no solo, porque não foram dadas condições adequadas para a sua reação. Então, quando você aplica uma dose maior, o que acontece? As partículas mais grossas continuam não reagindo e as mais finas reagem. E acaba chegando mais ou menos aonde se pretendia. Agora, o que eu acho é que precisa-se ter uma atenção um pouco maior à qualidade dos corretivos e precisa-se ter uma atenção um pouco maior na forma de incorporação desses corretivos no solo. Volto a dizer, não há problema com o método, porque em condições controladas ele funciona muito bem. Tá, eu vou fazer uma segunda pergunta aqui, Marília, e depois vocês tocam aí as perguntas, tá? Essa pergunta do Marcial sabemos, professor, que os óxidos e hidróxidos dão resultados, né? Foi conclusivo o seu trabalho, apesar de não estar possivelmente finalizado, né? Não foi publicado ainda, mas foi conclusivo os resultados dos óxidos farelados aí, com 15 sacas a mais em produtividade, né? Qual a dosagem ideal? Como nós podemos nos basear, né, em quais critérios para se efetuar dosagem? Porque tem empresas no mercado ofertando óxidos e ficam fazendo uma comparação de quantidade. Você vai aplicar 5 toneladas de calcário, aplica uma só de óxido que vai resolver. Quer dizer, eu acho que não é por aí, né? Não é de acordo com o vento, e sim de acordo com técnicas, né? Qual a sua recomendação em relação a dosagens de óxidos, especificamente? Veja, Arthur, realmente os óxidos, em função do PRNT, a gente pode trabalhar doses menores em função do PRNT, mas não dá para fazer milagre, né? Essa questão de substituir 10:1, 5:1, isso é absurdo, né? Do ponto de vista químico, não há óxido que seja capaz de reduzir 5 vezes a dose que seria do calcário. O que nós temos, o que a gente observou? A gente tem que aprender um pouco a trabalhar com óxidos, e vou falar primeiro dos óxidos em pó, né?
No caso do pó, eu estou convencido hoje que nós temos que trabalhar com doses visando a elevação do V% a valores um pouco menores, né? Entre 50% a 60%, talvez de uma forma mais rotineira, e visando alcançar um V% um pouco mais baixo, por quê? Porque nesse estudo que nós fizemos, nós calculamos a dose de todos os corretivos, para elevar o V a 70% aplicado na superfície. Os hidróxidos e o farelado funcionou muito bem, né? A dose estimada para V70 é a dose que nós estamos recomendando para aplicação em superfície, visando a manutenção aí de uma boa correção da acidez pelos calcários. Quando nós trabalhamos com hidróxidos e na forma farelada, a ideia que eu tenho é de manter a mesma premissa de elevar o V a 70% com esse produto aplicado sobre a superfície. No caso de óxidos em pó, né, eu acho que teria que trabalhar a dose ou de uma forma parcelada, elevando a 70%, ou elevando a valores de V% um pouco mais baixos, porque os resultados não foram satisfatórios, nós não compreendemos totalmente ainda a dinâmica, os óxidos são muito mais reativos, quando aplicados em superfície, ninguém sabe muito bem como que ele reage, né? Todos os trabalhos feitos com óxidos na agricultura foram feitos na forma incorporada no passado, e o óxido incorporado ele reage muito bem, né? E aí eu não preciso mudar dose nenhuma, basta corrigir pelo PRNT do óxido. Agora, quando se aplica em superfície, eu estou convencido hoje que o óxido em pó, a gente tem que trabalhar com doses menores, e o óxido farelado ou os hidróxidos deve-se trabalhar com a mesma dose utilizada para os calcários, preferencialmente visando elevar a saturação por base a 70%. Perfeito. Marília, tem perguntas? Perfeito. Temos sim, inclusive eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, porque a gente está com um volume grande de perguntas aqui, e já adianto para todo mundo que nós responderemos todas as perguntas e deixaremos disponível no site da Viter, que é viteragro.com.br. Bom, a do Marcial já foi, né? Olha, uma pergunta do Marcos. No sistema de plantio direto, uma gestagem pós-calagem pode acelerar ou auxiliar a movimentação do calcário no perfil do solo? Veja, Marcos, o gesso, ele não acelera a movimentação do calcário, isso é impossível de acontecer. O que o gesso faz é que, ao solubilizar, ele movimenta cálcio e movimenta sulfato para as camadas mais profundas, né? É um equívoco, às vezes, algumas pessoas pensarem que o gesso ajuda a movimentar o calcário no perfil. Não, o gesso não ajuda a movimentar o calcário vai ter o seu percurso natural, né, na correção do perfil, e o gesso ele vai agir mais rapidamente em subsuperfície, porque ele é capaz de solubilizar mais rápido e movimentar mais rápido cálcio e sulfato ao longo do perfil. À medida em que movimenta mais cálcio em maior profundidade, se reduz a toxicidade do alumínio em maior profundidade e favorece o crescimento do sistema radicular, né? Agora, mas o gesso, ele não aumenta a movimentação do calcário no perfil. Os dois insumos se complementam, né? A calagem corrige efetivamente a acidez nas camadas superficiais e, com o tempo, também nas camadas mais profundas, e o gesso age mais rapidamente no subsolo, melhorando as condições de enraizamento sem alterar o pH do solo, né? Esse é um outro aspecto importante. O gesso, ele não é corretivo da acidez, ele não altera o pH, ele é considerado um condicionador de subsuperfície porque ele cria condições melhores para o crescimento do sistema radicular em maior profundidade. Legal. A gente tem aqui também uma pergunta do Marcelo, que é: quanto tempo os óxidos e hidróxidos disponibilizam cálcio, magnésio
durante o cultivo da soja, por exemplo? Muito boa a sua pergunta, Marcelo. Precisaria ver de que forma que esses produtos estão sendo aplicados, né? A gente está vendo ultimamente muitas situações em que os óxidos e hidróxidos eles têm sido granulados, né? Para aplicar junto com a semeadura. Óxidos e hidróxidos, seja óxidos ou hidróxidos granulados, aplicados no momento da semeadura, eles vão solubilizar ao longo do ciclo da cultura e vão disponibilizar cálcio e magnésio lentamente ao longo do ciclo da cultura. E precisaria ver também, tem produtos aí, dependendo de como é feita a granulação, tem produtos que vão disponibilizar mais rapidamente e outros mais lentamente. Isso vai depender muito de como que esse produto é granulado. Quando aplicado em uma forma farelada, o que a gente observou, né? Que a disponibilização ela já ocorre no primeiro ano após a aplicação, né? Não vejo conveniência e não vejo necessidade de se aplicar esses produtos em cobertura pós-plantio. Sinceramente, não vejo porquê, sendo que você pode aplicar totalmente antes do plantio, né, que teria uma viabilidade maior, inclusive, na disponibilização. Então, assim, produtos granulados aplicados na linha de semeadura, à base de óxidos e hidróxidos, eles vão disponibilizar cálcio e magnésio lentamente ao longo do ciclo, e dependendo do processo de granulação, pode levar mais de uma safra até para disponibilizar totalmente. Produtos à base de pó e farelado já disponibiliza praticamente o cálcio e o magnésio já na safra que vem na sequência. Só para fazer uma complementação, professor, o farelado em questão, né, ele tem uma característica intrínseca a ele, que ele tem um certo percentual de material que é mais fino, né, e um outro percentual por volta de 1/3 mais ou menos de produto mais fino, 1/3 de produto de média granulometria e 1/3 um pouco mais grosseira. Então talvez seja isso, né, que já no primeiro ano você já tem uma disponibilidade muito rápida, né, do cálcio e magnésio, uma correção da acidez do solo, devido a essas porções mais finas que já reagem de forma imediata, né, e depois ainda você tem um efeito residual nos meses subsequentes ao plantio, né? Exatamente. Talvez seja isso o sucesso do trabalho. Isso mesmo, Arthur. Tem finos, né, partículas finas que reagem mais rapidamente e tem o residual posterior, das partículas um pouco mais grossas, mas eu só quero enfatizar o seguinte: essas partículas mais grossas, elas são menores que 1 milímetro, tá? Isso é importantíssimo também. Nós temos visto produtos, por exemplo, a base de óxidos, que é fundo de peneira, por exemplo, no processamento do calcário calcinado, do corretivo calcinado, gerando partículas aí superiores a 3 milímetros, essas partículas não reagem no solo. Nós temos estudos em andamento, temos observado, inclusive em estudos com incubação, de que esse tipo de algumas partículas superiores a 3 milímetros, elas têm muita dificuldade de reação no solo e não reagem da mesma forma que partículas menores que 1 milímetro. Então, é importante que esteja atento, porque hoje tem uma quantidade imensa de diversos produtos à base de óxidos no mercado para comercialização. Aqui uma pergunta do Marco. Qual a sua opinião que hoje no Brasil o consumo de corretivos é de 38 megatoneladas ano e a relação do calcário versus adubo é 1:1? Não deveria ser no mínimo 2:1? Pois é, Marco, muito boa colocação. Eu tinha um slide que, para não me estender muito, eu acabei não colocando. A gente tem um levantamento dos últimos 40 anos no Brasil,
de uma relação média 1:1 calcário fertilizante de consumo, né? Considerando os solos brasileiros, sinceramente, eu acho incabível essa relação. Porque, veja bem, como nós temos solos de baixa capacidade de troca catiônica, nós temos duas maneiras de aumentar a CTC do solo. Uma delas é incrementando matéria orgânica. A outra delas é liberando espaço ocupado pelo hidrogênio na CTC. Como que a gente libera hidrogênio da CTC? Só aumentando o pH do solo. Então, além de nós termos solos de baixa CTC, em muitas situações, nós temos muitos solos de baixa CTC em que a maior parte das cargas está ocupada pelo hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio, quando ocupa uma carga, ele só libera essa carga quando há um aumento no pH. Então, por exemplo, se eu não fizer nada para aumentar o pH, essa carga está anulada. Então, isso diminui ainda mais a capacidade de troca catiônica efetiva aí dos nossos solos, né? Então, se você fizer um levantamento, eu fiz um levantamento em 2018, o consumo de calcário, se você levantar o consumo de calcário no Brasil e o consumo de nitrogenados no Brasil, e abater, né, porque os nitrogenados causam acidificação. Então, no cálculo, por exemplo, em relação à área agrícola brasileira, se você descontar o calcário que estaria sendo usado só para combater a acidificação da adubação nitrogenada, o que estaria sobrando para efetivamente corrigir a acidez do solo dá uma média de 300 kg por hectare de calcário no Brasil, no ano. Então, considerando a acidez dos solos, realmente eu acho isso incabível e acho que há uma margem grande aí para melhorar os aspectos relativos à correção da acidez com maior consumo de calcário. Bacana. Bom, agora a gente está chegando no final, acho que vai dar para responder essa próxima que eu vou fazer e talvez mais uma. E depois eu vou sortear as camisetas também. A pergunta é do Júnior. Ele fala: boa noite, professor. Gostaria de saber qual sua opinião em relação às misturas industriais de carbonato mais gesso. Bem, a mistura de calcário e gesso, do ponto de vista físico, ela é uma mistura excelente. Então, assim, se mistura calcário com gesso, fisicamente, o produto é de excelente qualidade, né? Com relação à utilização, acho que a mistura de calcário e gesso pode trazer algumas vantagens em algumas situações e em outras, talvez, precisasse avaliar um pouco melhor qual que seria a melhor alternativa. Assim, o que eu quero dizer? Quando você mistura calcário com gesso, fisicamente é muito bom, mas a quantidade de gesso, porque assim, antes a gente não sabia estimar muito bem a dose de gesso que deveria ser empregada em determinadas situações, né? Eu acredito que a gente avançou bastante e que hoje a gente tem uma ideia muito melhor do que a gente pode esperar e da dose de gesso que poderia ser empregada em cada situação. Então, vamos supor que em um determinado solo você precise de uma quantidade de gesso que é relativa à metade da quantidade do calcário e tem uma mistura pronta, posso utilizar? Pode utilizar, eu acho que aí há um encaixamento perfeito. Agora, se você precisa do dobro da dose de gesso em relação a calcário, né, certamente a mistura não vai dar conta de fornecer o quanto de gesso que você precisaria adicionar. Então, aí precisaria haver uma análise, né, do que realmente valeria mais a pena, que precisaria haver uma complementação de gesso. Eu, normalmente, não recomendo a mistura pronta para solos que têm alta acidez. Solos que já têm acidez corrigida para manutenção do controle da acidez, para manutenção da melhoria do perfil,
eu acredito que seja uma alternativa muito boa, porque fornece cálcio e magnésio através do gesso e dos corretivos, fornece enxofre através do gesso já ali presente. Então, para manutenção do controle da acidez e manutenção da melhoria do perfil, eu acredito que seja uma estratégia bastante interessante, e cada caso tem que ser analisado particularmente. Assim, vão ter situações em que o solo não tem uma acidez muito elevada na camada superficial e demanda um pouco menos de calcário, e a proporção de gesso é ótima para aquela situação, eu poderia fazer uso do produto combinado sem nenhum problema. Então, precisaria analisar caso a caso, e em cada situação poderia ter uma recomendação diferente. Perfeito. Arthur, algum complemento, alguma coisa? Não, só complementando, né, que a mistura, né, industrial de gesso e calcário é um produto que tem outros aspectos, né, envolvidos, aspecto de logística, aspecto também da questão física, né, do material. A gente sabe que é conhecido no mercado brasileiro, os nossos gessos têm uma característica física muito ruim, né, extremamente úmido, empedrado, empelotado. Então, e o produto, muitas vezes, que tem uma mistura de calcário e gesso industrial, você tem um produto final de excelente qualidade para aplicar ao solo, né? Agora, a consideração que o Carlos deu, eu acho muito importante, né? Então, se você pegar um solo que tem uma fertilidade construída, quer dizer, você já tem um solo que já vem sendo trabalhado há alguns anos, né, com corretivos, com fosfatagem, potassagem e assim por diante, você já tem uma fertilidade construída, aí sim você pode utilizar com muita segurança, né, a mistura industrial do calcário e gesso, que no caso da Viterra é o Optimix, né, que temos algumas dosagens, tem 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, quer dizer, a gente tem algumas opções, né, de misturas. Então, eu acho muito interessante ressaltar isso, né? Se for o solo de primeiro ano, um solo extremamente ruim, talvez aí seria feito uma aplicação separada devido a grandes dosagens separadas de cada um dos materiais, né? Legal. Agora, vou fazer a última pergunta para vocês, e só reforçando que depois a gente responde todas e disponibiliza. Então, vamos lá. Tem gente entrando até agora, gente. Em relação aos óxidos, ele tem um poder de neutralização maior e reatividade. Porém, ele vai ter a mesma solubilidade de um gesso para descer no perfil do solo, de 0 a 20? É uma pergunta da Brenda, e ela queria saber. Não tem a mesma solubilidade do gesso, não. O gesso é mais solúvel até do que os óxidos e os hidróxidos, né? Então, assim, a solubilidade do gesso, em relação aos carbonatos, chega a ser 150 vezes maior, né? A solubilidade dos óxidos em relação ao carbonato pode chegar até 100 vezes maior, né? Então, mesmo assim, então, mais do que o gesso ainda é mais do que 2 vezes mais solúvel do que os óxidos de cálcio e de magnésio. Então, o gesso tem uma solubilidade maior. Esses produtos, à base de óxidos e hidróxidos, são bem mais solúveis do que o carbonato, do que os carbonatos. Mas o gesso ainda é mais solúvel do que os óxidos e os hidróxidos. Bom, complementando, né, professor, eu vejo que a agricultura em si, né, tem uma tecnologia avançada em várias áreas, né? Você pega na parte genética, sementes, mudas, a gente pega na parte de defensivos, alta tecnologia, maquinários, né, com GPS e tudo mais. E a gente muitas vezes encontra, né, produtores que continuam utilizando corretivos da mesma forma há 40 anos, e a agricultura mudou muito nesses últimos anos, né? A questão da movimentação no perfil do solo das bases, né, através de carbonatos, através de óxidos,
elas ocorrem, né? A gente sabe que ocorre, só que depende de vários outros fatores, né? Depende do contato desse material com o perfil do solo, depende da parte biológica desse solo, da parte de matéria orgânica, né? Depende da quantidade de água, quer dizer, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, existe movimentação? O senhor mesmo disse que, devido à quantidade de raízes que os sistemas contínuos vão deixando no perfil do solo, são canalitos, né, que vão direcionar os corretivos que são aplicados em superfície para a movimentação no perfil do solo, quer dizer, em profundidade. Então, existe movimentação? Aparentemente sim, só que não de uma forma simples assim, aplicou o produto, ele vai descer no perfil do solo. Não, a gente tem que considerar vários outros fatores, né? Acho que é isso que é importante a gente ressaltar, certo? Ok, Arthur. Concordo plenamente com você e queria destacar também, assim, que atualmente existem alguns posicionamentos que nos preocupam, principalmente com relação a óxidos e hidróxido de cálcio e magnésio, na forma granulada, né? Que existem hoje posicionamentos de vendas induzindo o produtor a acreditar que se ele aplicar 300, 400 quilos por hectare de um determinado produto granulado no suco semeadura, ele vai ter uma adequada correção da acidez, vai ter melhoria no perfil do solo, então ele não vai precisar mais aplicar nenhum tipo de corretivo, não vai precisar aplicar mais gesso, não vai precisar aplicar mais nada. Eu queria só aqui enfatizar que é impossível, a não ser que a gente esteja trabalhando na areia, né? É impossível 300, 400 quilos por hectare de qualquer produto granulado à base de corretivo, ele ter algum efeito promissor numa correção efetiva da acidez do solo, né? Então, assim, o produto granulado colocado no suco semeadura, ele pode ter, tecnicamente, a sua utilidade na disponibilização de cálcio e magnésio, né? Então, esses produtos, eles são registrados no Ministério da Agricultura como fertilizante mineral simples. Então, ele é um fertilizante, ele não é um corretivo. E aí, depois, muitas empresas comercializam como corretivo, né? Então, precisa estar um pouco atento com relação a esses cuidados, porque, lógico que o produtor gosta de ouvir que se ele aplicar 400 quilos por hectare de qualquer produto granulado junto na adubação, ele não precisa mais aplicar calcário. Lógico que ele gosta de ouvir isso. Quem que não gostaria, né, de poder fazer isso e pronto, resolver todo o problema da acidez? Mas, efetivamente, posso garantir que não resolve o problema da acidez. Quer dizer, esses produtos, eles são produtos alternativos para a disponibilização de cálcio e magnésio em algumas situações. Eles podem ser úteis em várias situações, mas eles não podem ser utilizados numa relação de substituição com os corretivos da acidez do solo. Então, eu queria só deixar aqui esse alerta, né, para que não se faça confusão, né, de uso de produtos como corretivos e como fertilizantes. Perfeito, professor. Teríamos várias outras perguntas que, infelizmente, não vai dar para responder todo mundo. Tem bastante gente ainda. Mas aí agora eu queria encerrar. Primeiro, agradecer muito o senhor, professor, foi ótimo, foi literalmente uma aula, foi muito bacana a interação aqui pelos comentários, para perceber que o pessoal gostou muito, foi muito interessante mesmo, muito enriquecedor. Para eu fazer o sorteio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho uma lista de todos os inscritos, não necessariamente todo mundo vai estar online agora, mas se não tiver, eu vou mandar um e-mail para a pessoa para contatá-la. Professor, fala um número de 9... vamos ver... 282. 155. 155. Laís Maria Rodrigues Silva. Ela está aqui? Não se movimentou. Fala mais 2 números aí, professor.
Então, vamos lá. 98. 98. E Gabriel 60... Anastácio. Não sei se ele está aqui também. E qual que é o outro? 64. 4. Davidson Rodrigues. Deixa eu ver se o pessoal comenta alguma coisa aqui. Bom, não sei se o pessoal está aqui ou não se manifestaram, mas eu vou entrar em contato com eles. Eu estou com os e-mails e celulares de todo mundo aqui e vou postar para eles, então, 3 camisetas da Viter. Tá bom? Professor, muito obrigada. Muito bacana, foi ótimo. Faremos mais vezes. Arthur. Professor, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Viter, né, pela sua explanação, pelas respostas, né, muito bem colocadas, de forma muito clara, de forma muito coerente. Eu acho que é isso que a gente precisa, é isso que a agricultura brasileira precisa, né, de coerência, de muita tecnologia, de de cabeças pensantes, né, para resolver todos os problemas e os desafios, não problemas, os desafios que nós temos na agricultura brasileira para aumentar a produtividade sem entrar em novas áreas, né? Utilizar as mesmas áreas com melhor fertilização dessas áreas, né? Utilizando aí todos os recursos, né? Como corretivos, gesso agrícola, os óxidos, os fertilizantes e assim por diante, né? Então, a gente tem só a agradecer. Foi ótima a sua palestra. A empresa está à sua disposição. E a todos os convidados aí, a todos os participantes, muito obrigado pela participação. A gente fica aberto a todo tipo de pergunta, mande para nós, tem os contatos lá no nosso site, né, o viteragro.com. Nós temos os links, os contatos de todo o pessoal comercial. Estamos à disposição de vocês, tá ok, pessoal? Obrigado. Marília, alguma consideração? Professor? Obrigado, Arthur. Queria também fazer o agradecimento e parabenizar a Viter pela iniciativa, né? Eu acho que hoje nós temos muitas informações um pouco desencontradas, principalmente na área de fertilidade do solo, muitas dúvidas, muitos questionamentos. A agricultura está evoluindo muito no Brasil, evoluiu muito, está evoluindo mais ainda. Logicamente que nós, assim, se nós acertarmos ainda mais o manejo dos solos, principalmente no tocante à correção, porque o que nós assistimos hoje, assim, a agricultura hoje brasileira ainda é muito dependente do clima, né? E em anos bons de chuva, a colheita é fabulosa no Brasil. Mas em anos irregulares de chuva, alguns desastres acontecem em termos de produtividade e produção global no Brasil. O que é o nosso sonho, né? E a gente estuda muito, diz que a vida é feita de sonhos e a gente vai sempre em busca deles. E o nosso sonho é eliminar cada vez mais a dependência do clima para se ter boas colheitas no Brasil. E acho que a gente está no caminho, né? Assim, a ideia é de melhorar o sistema de manejo do solo como um todo, rotação, diversificação de culturas e doses mais adequadas de corretivos e de fertilizantes. A gente vai conseguir chegar ao ponto de obter sempre boas produtividades com economicidade, né, com alta rentabilidade e altas produções, aí, tudo que se espera para o país. Então, queria agradecer por essa oportunidade, é uma satisfação estar compartilhando essas informações, essas ideias, e a gente vai estar sempre à disposição, estamos sempre procurando aprender um pouco mais. Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente acaba tendo, e aí tem que trabalhar um pouco mais, né? Então, a satisfação é muito grande de estar, de alguma forma, colaborando aí com esse processo. Parabéns aí pela iniciativa, Arthur, todo o pessoal da Viter, e eu fico à disposição. Também, professor.
Muito obrigado. Só para concluir, queria agradecer também o pessoal do Centro Acadêmico, que foi super atento, super dedicado aqui, principalmente na parte de divulgação, foi ótimo. E convidar todo mundo a acessar o site da Viter, viteragro.com.br, e nos colocar à disposição. Gente, obrigada, boa noite, foi um prazer esse encontro e até a próxima. Obrigado a todos aí. Um abraço, Obrigado, boa boa noite. noite a todos.